Amigas e amigos, louvável atitude do jornalista Kennedy Alencar, do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, de entrevistar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dentro de um comportamento rigorosamente ético. Fez perguntas relevantes, permitiu que o ex-presidente esclarecesse pontos obscuros aí, criados pela mídia de uma maneira geral, especialmente pelo Grupo Globo, pelos seus paus mandados lá da Operação Lava Jato. Enfim, um momento digno, né, de um jornalismo raro em se tratando da mídia brasileira. O ex-presidente, por sua vez, se comportou exatamente como ele vem se comportando ao longo de toda a sua trajetória. Foi preciso nas respostas, foi incisivo na contestação às farsas dos paus mandados lá da Globo, da Operação Lava Jato, especialmente do juiz Eco, Sérgio Moro. Desmascarou esta pirotecnia da força-tarefa da Operação Lava Jato comandada pelo boquiroto Deltan Dallagnol. Enfim, é isso. Quando o ex-presidente tem a oportunidade de falar, as coisas ficam devidamente esclarecidas. Por isso que há esse bloqueio da mídia, impuseram um bloqueio ferrenho, uma censura dura, digna de um AI-5 midiático, para que ele não fale. Não só ele, a ex-presidenta Dilma também, enfim, todo o seu entorno, fazem aí esse terrorismo psicológico em cima dos delatores. O ex-presidente denunciou bem isso, terrorismo, esta atitude de fascismo, de Estado fascista, Estado de exceção comandado pelo juiz Eco, Sérgio Moro. Eu classificaria isso como negociata, venho classificando isso como negociata, que é um toma lá da cá. Eu te dou as benesses da delação premiada e você me dá o que eu quero aqui para fazer essa perseguição contra o ex-presidente Lula. Atitude de fascista mesmo, não tem, é gente desprovida de caráter. Aí entra a questão de classe. O ex-presidente Lula tem consciência de classe, ele sabe a qual classe ele pertence. Ele nunca teve veleidade na intenção de entrar no clube aí dessa elite suja, essa elite imunda, corrupta, a qual pertence o juiz Sérgio Moro, a serviço dela que o Sérgio Moro está aí comandando a Operação Lava Jato. Todo o espectro da Operação Lava Jato tem um espectro político, um processo político. É importante a gente entender as coisas nessa dimensão. Tudo isso aí é o mundo da sujeira, da corrupção, da lama. E o ex-presidente Lula sabe que não pertence a esse clube, nunca teve pretensão de entrar nesse clube, nunca bateu as portas desse clube. É inimaginável, por exemplo, alguém que pertence a esse clube, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, carregando caixa de isopor numa praia, tomando uma cachaçinha da Buena, sem que nunca tenha dado espetáculo de embriaguez por aí, como já foi flagrado o ex-presidente Fernando Henrique e também o Aécio Neves cambaleando, uma atitude vergonhosa. O ex-presidente Lula, portanto, é bem brasileiro, é o povo. Ele tem isso entranhado nas suas convicções políticas, nas suas convicções ideológicas, ao contrário dessa turminha aí, essa turminha que vive, essa turminha herdeira de quase 400 anos de escravagismo, que separa bem as coisas. Eles são um clubinho privado, cheio de violências, de sujeira nas costas, carrega aí na história, ao longo da história, uma galeria de crimes repugnantes contra o povo. Essa turma golpista, esses mesmos, E incluo aí, faço questão de sempre dizer que a turma da Operação Lava Jato está dentro desse clubinho aí, trabalha para esse clubinho, são os serviçais aí desse clubinho, Alguns visivelmente office boys da Casa Grande, fazendo aí o trabalho sujo dessa gente, alguns que não deveriam estar lá, até por questão de pertencimento a determinadas classes sociais. No entanto, estão lá fazendo o trabalhinho sujo, histórico dessa direita corrupta. A Operação Lava Jato precisa ser situada exatamente aí. Foi o que o ex-presidente fez. O ex-presidente é de outra estirpe, de outra classe, de outra categoria, pertence ao povo brasileiro, ao povo sofrido, ao povo que bate cartão, cumpre jornada de trabalho, é obrigado a entregar trabalho feito, não vive aí no submundo da sonegação de impostos, no submundo das benesses do Estado, de todo tipo de maracutaia, sonegação de imposto e etc., gozando das benesses do fruto do trabalho alheio,
né? O ex-presidente nunca explorou ninguém, né? Nunca teve algum tipo de mecanismo de exploração de trabalho de outros. Sempre sobreviveu com o seu trabalho. Assim como a massa toda, né, da população, dos trabalhadores. Né? Enfim, são coisas bem distintas. E nesta entrevista ele ficou absolutamente à vontade para expor exatamente o que ele pensa, o que ele é. E, coincidentemente, exatamente no dia em que a laia golpista aprovou esta reforma escravagista, essa reforma trabalhista. Tem outros trâmites, vai ter a greve de amanhã, dia 28, né, que tem que ser uma greve estrondosa, né, porque eu já falei aqui em outra ocasião, reforço que isso é apenas o passo inicial. Nós estamos começando, na verdade, a contestação à obra do golpe. Né? Isso é só o começo da obra do golpe, é só o começo da destruição de toda a estrutura social democrática construída pelo povo brasileiro ao longo da história republicana. Nós temos uma longa jornada pela frente, é importante ter consciência disso. A greve de amanhã tem que ser estrondosa exatamente para sinalizar que nesta caminhada a gente tem condições de unir o povo, né, fazer com que o povo tome consciência, tome conhecimento do que representa essa turminha aí do golpe, essa turminha da Operação Lava Jato, essa turminha da sujeira, essa turminha da ideologia escravagista, né, com as medidas que eles já vêm adotando, que já são medidas duras contra o povo. Né? Reforma trabalhista não é pouca coisa. Isso aí rasga todo um processo de construção social e democrática, de inserção do povo na dinâmica política, econômica e social do país, principalmente econômica, para que o povo, os trabalhadores, tenham um mínimo de dignidade, tenham um mínimo de condições de vida para, enfim, ter o sentimento de que ele faz parte, né, desse país, ele produz riqueza, portanto tem direito a ter a participação na riqueza produzida. Eles acabaram com tudo isso com esta votação. Se isso se consumar também em outras votações no Senado, enfim, em todo o trâmite, a gente, sem dúvida alguma, está dando um passo muito grande ao século XIX, de volta ao século XIX. Depois vem a reforma da Previdência, que também tem o mesmo sentido. É preciso uma denúncia vigorosa, constante, né, do que representa isso, e a greve geral de amanhã, dia 28, sem dúvida alguma, que é um bom momento para a gente fazer isso. Portanto, fica bem nítido aí na entrevista do ex-presidente, exatamente no dia da votação da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados, né, de que se trata exatamente a situação econômica, social e política do país atualmente. Luta de classe às claras. Estamos vendo a luta à nossa frente, essa elite corrupta, escravagista, junto com a Operação Lava Jato, junto com a Globo, né, contra o povo, contra os trabalhadores, contra a nação, contra o futuro deste país, que não é certamente o futuro deles. O futuro deles é a derrocada. Eles não têm condições de sobreviver a não ser com esses métodos da violência, da mentira. É isso, enfim, tudo que a gente está vendo aí. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia, se inscreva. Um abraço e até a próxima.